tua Bíblia aí no primeiro livro, Gênesis 50, versículo 22. José habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu quantos anos? 110 anos. Quantos anos José viveu? 110 anos. Viu José os filhos de Efraim. Efraim era filho de José. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Até a terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Sabe que essas duas passagens aqui da Bíblia é uma coisa que você pode ler e não dá muita importância. Mas tem alguns dias que eu venho pensando nisso. José viveu quantos anos? Não estou ouvindo você, quantos anos? Você acreditaria que José ia viver tudo isso? O José que com 17 anos... Quantos anos? 17 anos foi jogado numa cova para morrer. Só não morreu porque a cova não tinha água, estava seca a cisterna lá que jogava. Se você estivesse acompanhando esse momento de José sendo traído pelos irmãos por inveja, lançado numa cisterna vazia para morrer, você acreditaria que ele ia viver tanto assim? 110 anos. O José que foi vendido como escravo, diga assim, viveu 110 anos. O José que foi acusado de adultério, diga assim, viveu 110 anos. O José que ficou 13 anos na prisão. Quantos anos? 13 anos. Sem sol, sem comida boa, sem folga, trabalhando dia e noite. 13 anos. Mas José viveu quantos anos? 110 anos. Alguém poderia acreditar que ele ia durar tanto tempo assim? Quantas vezes o inimigo se levantou contra José? Quantas vezes o diabo se levantou contra José? E pensou assim, dessa vez eu vou matar ele, dessa vez eu vou pegar ele. Mas apesar de todas as lutas, de todas as provas, de todos os momentos difíceis, a mão de Deus sempre esteve sobre José. Porque José perdeu tudo, perdeu a presença da família, perdeu a liberdade, perdeu a sua roupa. Mas uma coisa o inimigo não conseguiu tirar dele, que foi a presença de quem? De Deus. É por isso que você nunca pode desistir numa fase difícil da tua vida. Sempre que você estiver passando por uma fase difícil na tua vida, seja na tua vida espiritual, seja na tua saúde, seja na tua família, seja na tua vida financeira, ou seja em todas as áreas juntos, o inimigo sempre vai sussurrar nos teus ouvidos que não tem mais vida para você, que não tem mais esperança para você, que você não vai durar muito, que você não vai conseguir sair dessa situação. Mas se você estiver na presença de Deus, não perca a fé, deixa Deus agindo na sua vida, porque o inferno pode fazer tudo, mas não vai poder te tirar da presença de quem? De Deus. Além dele viver 110 anos, diz aqui que ele viu até a terceira geração dos seus filhos. O que é a terceira geração? Ele viu os filhos crescerem, casarem, terem filhos. Esses filhos eram netos de José. Os netos cresceram, casaram, tiveram filhos e vieram os bisnetos. José viu até os bisnetos dele crescer. José, eu estava fazendo as contas aqui. Quantos anos durou a provação de José? José viveu 110 anos. Durante 30 anos ele foi provado. Quantos anos? 110 menos 30 dá quanto? 80. Ele viveu 30 anos de luta, 30 anos de espera, 30 anos de provação, 30 anos que ele se manteve na fé, 30 anos que ele se manteve na presença de quem? 80 anos ele viveu vendo as promessas de Deus, a fidelidade de Deus, a bênção de Deus sendo derramada sobre ele. Aí eu pergunto para você, foi mais tempo sendo provado ou mais tempo sendo abençoado? Sendo provado ou sendo abençoado? Provado, ele foi provado quantos anos? 30. Mas abençoado, ele foi abençoado quantos anos? 80. Ele casou, ele teve filhos, ele se tornou o homem mais poderoso da terra. Então isso nos faz lembrar que se a gente está enfrentando um problema,
Ele pode durar um dia, ele pode durar uma semana, ele pode durar um mês, ele pode durar um ano, se Deus está permitindo, porque nada na nossa vida acontece sem a permissão de quem? Se você se manter na presença de Deus, se você se manter fiel à palavra de Deus, você pode ter certeza que quando isso acabar, o tempo que você vai viver da promessa de Deus na tua vida vai ser muito, 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 muito maior. E Deus vai conservar você. Então, se você está passando por um momento difícil, se você está pensando em desistir, se você está desanimado, se você está desanimada, se você está fraco espiritualmente, se está acontecendo coisas na tua vida que parece que não tem sentido, se está acontecendo coisas com você que você diz que você não merece, fique firmado na presença de Deus. Deus sempre foi fiel e Deus continua fiel. Amém? Não vai ser essa depressão que vai vencer você, não vai ser o desemprego que vai vencer você, não vai ser a insônia que vai vencer você, não vai ser os vícios que vão vencer você, não vai ser o pecado que vai vencer você. Deus, se você se manter na presença de Deus, Deus não vai deixar nada do que você está passando colocar um ponto final na tua vida. A inveja dos irmãos não colocaram um ponto final na vida de José. A mentira da esposa de Potifar não colocou um ponto final na vida de José. 13 anos de prisão não colocaram um ponto final na vida de José, porque Deus já tinha determinado o que ele ia ser. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. O nosso Deus é soberano, diga isso, meu Deus é soberano. O que quer dizer soberano? A vontade dele sempre vai se realizar, seja no céu, seja na terra, seja embaixo da terra. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo não manda nem no inferno. Tem muita gente que pensa que o diabo tem um trono no inferno. Tem muita gente que pensa que a casa do diabo é no inferno. Quem é que tem as chaves da morte e do inferno? É o diabo? Está lá escrito que Deus deu a chave da morte e do inferno para o diabo? Quem tem as chaves da morte? Quem tem a chave da morte? Diga assim, Jesus. Ele tem a chave da morte. Então eu só vou morrer, você só vai morrer se ele disser que é para morrer. Porque a chave da morte não está na mão do diabo. A chave da morte está na mão de quem? De Deus, da vida e da morte. Quando ele abre uma porta, ninguém pode o quê? E quando ele fecha, e as chaves do inferno também estão na mão dele. Então o diabo pode trabalhar nesse mundo, mas ele trabalha com limite. Aprenda isso espiritualmente. Saiba que tudo vai passar. Sempre passa, às vezes é rápido, às vezes é mais ou menos, às vezes é demorado. Por isso que a gente tem que viver. A Bíblia não pede para você colocar os teus sentimentos em Jesus. A Bíblia diz que é para você colocar a tua fé em Jesus, porque os teus sentimentos, cada hora você está se sentindo de um jeito. A gente não pode confiar nos nossos sentimentos. Tem momento que você está triste, tem momento que bate desânimo, tem momento que bate angústia, tem momento que bate desespero, tem momento que a gente não sabe o que fazer, tem momento que a gente não entende nada, e quando não entende nada, é aí que você tem que se agarrar na fé, porque Deus não vem para nos dar explicação, Ele vem com a presença dEle para nos guardar, para nos salvar e para nos abençoar, amém? 110 anos Ele viveu. E viu até os bisnetos crescerem. Tem gente aqui que não sabe como é que vai ser a sua semana. Tem gente que tem conta aqui para pagar amanhã, boleto vencendo amanhã, e você não tem nem a metade do dinheiro, nem 10%. E muitas das vezes você fala assim, eu queria durar pelo menos mais uma semana, eu queria pelo menos chegar ao final do mês. Você ainda não viu o que Deus tem para você, amém? Você ainda não sabe o poder que Ele tem. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que é temente a Ele, que a vida pertence a Ele, em nome do Senhor Jesus. Vai ter momento na tua vida, que o inimigo vai ficar martelando na tua cabeça. Tudo que você faz dá errado, tudo que você faz nada dá certo, tua situação está sempre piorando. Continue confiando. Uma coisa não negocie. Você tem que fazer um voto com Deus, não é comigo não, um voto com Deus. Aconteça o que acontecer, eu não vou sair da presença de quem? Nada vai me tirar da presença de Deus.
Mesmo quando eu estiver cansado, eu vou continuar buscando. Mesmo sem entender, eu vou continuar buscando. Mesmo com tristeza, eu vou continuar buscando. Mesmo sofrendo injustiça, eu vou continuar buscando. Porque se tem uma coisa que eu aprendo lendo a Bíblia, é que Deus é fiel. Essas histórias que nós lemos na Bíblia, é para a gente saber o quanto que Deus é fiel. Sempre que o inimigo estiver te atacando com mau pensamento, maus sentimentos, sempre que você estiver desanimado, desanimada, sempre que você estiver fraco, sempre que você estiver abatido, sempre que você estiver com os pensamentos, declare várias vezes em voz alta: o meu Deus é fiel. Declare aí: o meu Deus é fiel. 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 Se dependesse do diabo, José não ia chegar aos 20 anos. Às vezes o diabo fala assim para você: você tem um filho viciado, você tem um marido problemático, olha, não vai durar muito. Você tem que abençoar o teu filho, abençoa a tua filha, abençoa o teu marido, abençoa a tua esposa, abençoa, que a bênção de José esteja sobre o meu filho, que ele possa ainda viver muitos anos para servir a Deus. Amém? Meu Deus, o meu filho é viciado 15 anos. Que pelo menos uns 50 anos ele venha ser servo do Senhor. Ele venha te servir com pelo menos meio século. Faz 15 anos que ele está no vício. Eu tenho fé que ele vai viver pelo menos 50 anos na tua presença. Amém? Deus tem sempre mais para fazer na nossa vida. Um diagnóstico médico para Deus não quer dizer nada. Um vício para Deus não quer dizer nada. Um divórcio para Deus não quer dizer nada. Você quebrou financeiramente, isso não é nada diante de Deus. Dívida, nada. Fizeram de tudo. O diabo fez de tudo para destruir a vida de José. No dia que ninguém esperava, a porta da prisão se abriu. Um dia ele estava preso, no outro dia ele estava sentado no trono governando. Quando menos você espera, vem o agir de Deus na tua vida. Tudo começa a mudar. Amém? Tudo começa a mudar. O que estava distante vem para perto. O que estava amarrado desamarra. O que estava caído se levanta. O que estava no inferno se liberta. Quem ainda não era salvo passa a ser salvo. Não perca a sua fé. Não perca a sua comunhão com Deus. O diabo ele não quer te deixar pobre. Ele não quer te deixar doente. O objetivo do diabo é que você perca a tua salvação, tua alma, teu coração. Se você é uma pessoa que priorizar em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus disse: e o mais lhe será acrescentar. Não importa o que você esteja passando. José morreu, mas Deus continua vivo. José morreu, mas o Deus de José continua vivo. E o Deus de José é o meu Deus, é o teu Deus, é o nosso Deus. Você que é uma pessoa que já tem uma idade, 50 anos, 60 anos, mais do que nunca, você precisa se encher do Espírito da palavra de Deus. Porque você pode já estar na terceira idade, mas a sua vida ainda não acabou. O que Deus tem para você, Deus vai cumprir. Seja com 50, seja com 60, seja com 70 anos, seja com 80, seja com 90. Não fale de morte, fale de vida. Você tem que entender que Deus ele é eterno. Para Deus não tem passado, não tem presente. Só existe idade para a gente. Para Deus não olha para você e te vê com 70 anos. Quando Deus olha para você, Ele não olha o teu corpo, Ele não olha o teu RG. Deus olha o teu coração, Deus olha o teu espírito. Para um Deus que é eterno, o que é uma pessoa de 70 anos? Uma criança. O que é uma pessoa de 80 anos para um Deus que é eterno? É um bebê. Para Deus, você nasceu ontem. Por isso que a palavra de Deus diz: e os idosos sonharão. E os idosos sonharão. E Deus só dá sonho para a gente realizar. Tudo pode estar contra você. Todos podem estar contra você. Mas se Deus estiver contigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se está difícil, mantenha-se vivo. Bispo, tem dia que eu não sei o que é que eu faço. Simplesmente levante, dobre o seu joelho, agradeça a Deus. Diga assim: meu Deus, eu vou me manter mais um dia na tua presença. Tome um café, viva aquele dia com todas as suas lutas, mas sempre na presença de quem? De Deus. Vai passar um dia, nós já estamos na metade do ano. Pode ter sido difícil para você acordar hoje, um desânimo, mas você está aqui. Você pode estar com problema com o filho, mas você está aqui. Diga: eu estou aqui. Você que está na live aí, coloca: eu estou aqui. Você pode estar com o teu nome sujo em tudo quanto é canto. Você está aqui e Deus está com você. Não perca a sua fé.
Porque o homem que jogaram na cova, o homem que jogaram na prisão, Deus permitiu que ele vivesse quantos anos? 110 anos. Nasceram os filhos. Quem tem bisnetos aí? Quem tem bisnetos aí? Mamãe tem bisnetos. Você não se sente abençoada tendo bisnetos? Não é um privilégio de poucas pessoas? Quer dizer, você está vendo crescer os filhos dos teus netos. Quem diria que você veria isso? Quantas vezes você ficou doente? Quantas vezes Satanás quis ceifar a tua vida, que destruir a tua família? E hoje teu neto às vezes vai em casa e leva o filho dele. E aqui diz que José pegou os seus bisnetos e colocou nos seus joelhos. Nos seus joelhos quer dizer, são meus filhos também. Então você é uma pessoa abençoada. Ser abençoado não quer dizer que a gente não passa por luta. Ser abençoado quer dizer que a gente passa por tanta luta, tanta luta, tanta luta, mas Deus sempre nos mantém de quê? De pé. A gente chora muito, mas a gente sorri muito. A gente passa por momentos que a gente se fere, mas logo vem o Espírito Santo e traz cura para a gente, e as feridas se tornam cicatrizes que se tornam testemunho. Faça como José, pegue os teus problemas e torne ele em testemunho. Quando os filhos dele nasceu, o primeiro ele chamou Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer tudo que fizeram comigo. Deus me fez esquecer tudo o que fizeram comigo. Gênesis 41, 51. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. Tudo ficou para trás. Não tenho mágoa de ninguém. Ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Manassés, Deus me fez esquecer. Quer dizer, a bênção de Deus foi muito, muito, muito maior. Você sabe que quando você passa por um sofrimento, você carrega um trauma. Para uma pessoa sair de um trauma, tem que acontecer algo muito bom na vida dela. Quer dizer, o que Deus fez na vida de José foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que fez ele esquecer todo o sofrimento dele. O segundo ele chamou Efraim. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Que nas tuas lutas Deus te faça crescer também. Amém? Diga, eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou vencer. Diga, Deus está comigo. No nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.